Excelente dia para você que nos acompanha aqui no Portal Aqui Vale. Mais uma semana que vocês começam comigo, Alberto Lemes, trazendo o Aqui Profissões. E hoje vai ser um dia incrível. Eu tenho certeza que vocês estão tão curiosos quanto eu para falar com essa convidada especialíssima. Mas antes, Vitória, deixa eu falar uma coisa. Eu não começo meu programa sem desejar um dia incrível, uma semana maravilhosa, como a luz do sol sobre o seu rosto, que abrilhante, sorriso maravilhoso que você tem. E hoje vai ficar mais abrilhantado ainda. Sabe por quê? Estou com Vitória Santos. Vitória ela é dentista clínica geral, especializada em lentes e resinas. Ela vai falar da importância do trabalho dela, o quão importante é o que ela entrega e o quanto ela muda vidas. Vitória, que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alberto. Estou muito feliz com o convite. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito gostosa por aqui. E eu não tenho dúvidas disso. E Vitória, conta pra mim, quando você era uma Vitorinha, pequenininha, que história é essa que você quis ser dentista? Conta pra nós a sua trajetória de vida. Na verdade, sim, quando eu era pequena não tinha muita noção, assim, do que era o dentista. A gente ia, mas não eu ia com a minha mãe, acompanhava, então nunca tive um contato muito próximo, assim, com a profissão. Eu brinco que eu caí de paraquedas na odonto, que a minha irmã, inclusive, teve muita influência nesse processo de me tornar dentista. A gente começou a faculdade juntas, fizemos a faculdade juntas. Vocês idades parecidas, tá? Na verdade, são 6 anos diferentes. É bastante. Mas deu tudo certo, assim. Eu entrei na faculdade, gostei muito. A gente, cada semestre que ia passando, eu ia gostando mais, sabe? Mas eu saí da faculdade e ainda não tinha muito certo o que eu gostaria de me especializar, sabe? E foi tudo acontecendo muito natural, assim. Legal, então a gente pode dizer que a sua irmã teve uma forte influência sobre a sua carreira hoje. Teve, com certeza ela tenta seguir. Legal. Ela me puxou e eu fui. E acabou que deu muito certo. Deu esse amor pela profissão. Sim, sim. Que bacana. Isso foi. Você pode explicar, assim, pra quem não entende tanto, o pessoal acha que dentista é tudo igual. E não é essa, tem as especialidades, né, desse trabalho. Então, fala bem rapidamente quais são as especialidades que existem e qual é a sua especialidade. Sim, sim. A odontologia tem muitas vertentes, né? Tem muito que dá pra gente fazer ali. Tem desde cirurgia, clínico geral, que faz um pouquinho de tudo, restauração, limpeza, cirurgias mais básicas, né? Tem a parte de cirurgias mais invasivas, a cirurgia ortognática, né? Que é feita em centro cirúrgico, que o dentista pode atuar também, né? Tem parte de canal, coroa, prótese, então tem bastante especialidade. E eu fiz um pouco de tudo, mas o que o meu olho brilhou mais, assim, foi realmente a parte da odontologia estética. Estética. Então hoje eu trabalho somente com essa parte de odontologia estética, de lentes em resina, que é mais a minha especialidade do consultório, clareamento dental também. Então eu acho que é o que faz meu coração bater mais forte, sabe? Que legal. Importante ter paixão pelo que a gente faz, né? Sim, com certeza. E a Vitória, gente, ela tem um diferencial absurdo, que é o atendimento. Eu sou fã do atendimento dela, tanto que na minha empresa eu busco também esse atendimento mais personalizado, mais humanizado. E quando você percebeu que o atendimento era um diferencial seu? Foi pelos feedbacks? Como você desenvolveu isso? Quando eu iniciei minha trajetória na odontologia, né, que eu era recém-formada, eu acabei trabalhando muito nessas clínicas mais popularzonas mesmo, sabe? E o fluxo de pacientes era muito grande, então Muito acabava, volume, né? eu não conseguia dar uma atenção mesmo, sabe, para os Entendi. pacientes, porque era um atrás do outro, eu não conseguia conhecer e eu via que aquilo não era o que eu queria para mim, sabe? Eu pude ver o que eu não queria para eu aperfeiçoar quando eu Legal. tivesse o meu negócio, né? Pudesse realizar meu sonho de ter meu consultório. Eu sabia que eu queria algo mais personalizado, né? Porque a gente que lida com paciente, com pessoas, né? A gente sabe que é gostoso a gente ter essa atenção, ter um ambiente gostoso de receber ali. Inclusive, eu gosto muito de tomar um café com os meus pacientes. Eu brinco, vem tomar um cafezinho comigo. Porque eu acho que isso aproxima a gente e faz o paciente também ter mais confiança, né? Se soltar mais. É gostoso poder ressignificar essa ida ao dentista, né? Porque tem Sem muito dúvida. paciente que tem muito trauma, tem muito medo de dentista. Então, eu gosto de trazer uma experiência diferente para os meus pacientes, sabe? Receber eles legal. ali. Então, por meio de uma experiência, entre aspas, negativa, que você teve no começo da sua carreira, isso moldou o seu perfil de atendimento hoje. Com certeza, com E você certeza. é nova, né, Vitória? Quantos anos você tem hoje? Obrigada. Eu tenho 28 anos. 28 anos. Tá Eu me nova, formei nova com de 21. tudo. 21. Caramba, Aham. então são 7 anos já de formação em carreira. Exatamente. E quando foi a virada de chave para você abrir o seu consultório? Então, eu sempre brinco que a gente tem muito medo, né, de se arriscar. Eu acho que em todas as Deixa eu profissões só a te gente... interromper. Não é uma exclusividade sua, É. tá? Todo mundo que vem aqui fala desse medo da mudança. Nossa, agora depende só de mim e tal. Sim, Mas enfim. sim, exatamente. Mas eu acho que
você sabe, quando chega a hora, eu acho que eu sempre fui uma menina muito dedicada, assim, sempre tive muito na minha mente o que eu gostaria pra minha vida, sabe? E eu sempre me planejei pra que isso acontecesse um dia, mas a gente nunca sabe, assim, ai, será que tá na hora? Será que eu posso mesclar? E aconteceu de eu ter um empurrãozinho ali na vida de realmente decidir, é agora, né, na hora. Inclusive, eu tava noiva pra casar e acabou que foi tudo junto, mas tudo aconteceu, foi super leve, assim, foi super gostoso e realmente ter o nosso cantinho, o nosso consultório é diferente, assim. Que legal. Inclusive o maridão tá aqui, né? Tá aqui. Fala, Dudu, beleza? É isso aí. Ele me ajuda muito no consultório. Não, eu vejo, quando a gente vai lá no consultório, lá pro atendimento, começa já por ele ali, Sim, né? sim. Muito bacana. E parabéns pela união de vocês, por esse apoio que vocês têm. Dá pra ver que é genuíno, viu? Obrigada. E, Vitória, conta pra mim, por que especializar em lentes dentais, em resinas? Por que isso? Então, como eu comentei, né, eu não tinha muito um foco ali que eu queria seguir. E foi muito natural nessa especialidade, eu queria seguir essa especialidade, porque quando eu trabalhava nessas clínicas que eu fazia um pouquinho de tudo, por conta dessa minha dedicação mesmo ali no dia a dia, a responsável da clínica me convidou para começar a fazer as lentes ali. E ainda não era aquele boom, né? Hoje em dia a resina tá super conhecida, boom, né? É verdade. E aí naquela época ainda não era muito conhecido, mas ela falou, Vitória, entra aí e faz. E eu comecei a realizar o procedimento e eu via nos olhos dos pacientes, sabe? O brilho nos olhos dele de realmente transformar aquilo que era uma dor em algo bom, sabe? E eu decidi, e eles ficavam muito felizes e eu também, e eu decidi me especializar um pouquinho mais, realizar cursos nessa área, comecei a me aprofundar para entregar resultados cada vez melhores, né? E conforme eu ia melhorando e os pacientes iam ficando felizes, eu fui ficando muito feliz também e acho que foi uma coisa assim que aconteceu naturalmente e é o que eu amo fazer. É quase um propósito de vida, então, que você faz, né? Sim. Deixar as pessoas mais felizes por meio do seu trabalho. Com certeza, é muito bacana. gratificante. Muito Mas nem gostoso. tudo são flores, né? Não. Que tipo de dificuldades que você encontra no seu dia a dia? Olha, eu acredito que, assim, a gente sabe que a lente em resina, ela proporciona mudanças bem radicais, né, no sorriso. Tem casos bem complexos que chegam para mim, os pacientes confiam que elas podem resolver, mas eu acho que uma dificuldade que eu tenho no meu dia a dia é quando o paciente chega e ele não tem a indicação para lente, né, não é todo paciente que tem essa indicação. Importante, não é todo mundo que pode ter lente nos dentes, exatamente. A gente tem algumas indicações, né, e muitas vezes o paciente chega ali achando que vai resolver, no outro dia eu vou estar com o sorriso perfeito, e pra mim é muito difícil comunicar para o paciente que realmente, olha, às vezes a gente não consegue fazer de imediato, né, a lente em resina a gente precisa ter ali um alinhamento dos dentes, existem casos que a gente consegue alinhar quando não tá 100%, mas tem casos mais extremos, né, em que a gente precisa de outros tratamentos prévios, então um aparelho, por exemplo, antes, né, ou algum outro procedimento mais invasivo antes, como uma ortognática, por exemplo, para que a gente tenha a oclusão certinha ali, para que a gente possa realizar esse procedimento com segurança e saber que vai durar, né? Porque tem algumas mordidinhas ali que impedem essa colocação das lentes, então acho que para mim a dificuldade maior é ver a frustração, sabe, do paciente quando ele realmente não pode de imediato colocar a lente, então acho que isso que é uma dificuldade. Você já trouxe algumas reflexões aqui, né, então não é para todo mundo. Isso. E talvez seja para você, mas num futuro próximo, porque existe todo um processo ali de adequação que o paciente precise passar para receber essas lentes, né? Exatamente. E dentro desse mundo das lentes e das facetas, existem mais de uma técnica, né? São várias técnicas. Sim. Você poderia falar um pouquinho dessas técnicas que são utilizadas? Sim, a gente tem as lentes em resina e tem as lentes em porcelana, né? As lentes em resina são lentes mais conservadoras, digamos assim, a gente não precisa desgastar os dentes, né, diferente das porcelanas que sempre tem um desgaste, hoje em dia é mínimo, né, mas tem, e a gente tem as técnicas que deixam as resinas mais naturais também, né, dentro das lentes em resina, então tem pacientes que procuram mesmo por um tratamento mais natural, então hoje em dia a gente tem muitas resinas que proporcionam isso, né, que trazem aquela translucidez na pontinha dos dentes, que deixa mais natural. Então, eu sempre, desde o início, assim, da minha carreira de lentes, eu sempre gostei muito de trazer essa naturalidade, sabe, para os meus casos. Então, a gente fala que é a técnica estratificada, né, que a gente imita, exatamente, a gente imita ali características dos dentes naturais para que as lentes fiquem bem naturaisinhas também. Que legal. Então, você está me trazendo que o seu procedimento ele não é invasivo.
Não é invasivo. As lentes em resina, a grande maioria dos casos não precisa desgastar, a gente consegue reverter, inclusive se o paciente decidir um dia remover essas lentes, é possível remover, né, porque a gente não tem esse desgaste. Existem alguns casos bem pontuais, assim, que a gente precisa realizar algum ajuste ali, mas é sempre muito conservador, não é aquele dentinho de tubarão, né, porque muita gente acha que vai colocar a lente e vai ficar com o dente todo desgastado, aquele dentinho de tubarão, e na verdade, hoje em dia não é mais assim, né, a gente tem técnicas muito menos invasivas e nas resinas muito menos ainda, né? Porque a maioria dos casos a gente consegue realizar somente acrescentando resina ali, sem precisar desgastar os dentes. Legal. E quando deu esse boom, né, dessa questão estética das lentes, eu lembro que, acho que só tinha de porcelana na época, né? Sim, era mais conhecida, né? E era fatal que as pessoas tinham que fazer aquele desgaste para vir podendo encaixar as peças. E essa peça, quando saía, por exemplo, seu dente nunca mais vai voltar a ser o que era. Então você não pode abrir mão de usar mais aquela resina, aquela porcelana, na verdade, né? E o seu caso não. Então você disse que é um processo reversível. É um processo totalmente reversível. Se por algum motivo eu querer deixar de usar, é só fazer a remoção e vida que segue. Isso, exatamente. A gente remove a resina, dá um polimento nos dentes e vida que segue. E questão de cor, tamanho, existe uma escolha nesse sentido? Você que indica, como funciona? Como esse meu nicho, né, eu sou bem focada nas resinas naturais, todos os meus pacientes já buscam por essa naturalidade, né? Mas existem diversas cores de resina no mercado, tem quem queira fazer da cor do seu dente natural, então não precisa necessariamente realizar um clareamento, antes a gente consegue fazer uma resina amarelinha também, né? Que tem gente que gosta do sorriso mais natural. E até os tons de dentes clareados, então a gente tem um branco mais naturalzinho, né? Tem aquele branco mais cheguei, né? Que a gente fala, o jogador mais de futebol. Sorriso Colgate da vida. Exatamente. Então eu sempre oriento o paciente de acordo com a expectativa dele, realmente, sabe? Às vezes ele chega querendo algo mais natural, então eu já mostro os tons mais naturais. Tem aquele paciente que já gosta do brancão, então a gente vai no brancão. O importante é que o paciente fique satisfeito mesmo com o resultado, sabe? E ele pode opinar não somente na cor, mas também toda a caracterização da lente. A escolha da cor, a caracterização de texturas, essa translucidez, né, essa transparência na pontinha do dente. Então, quem gosta consegue colocar, quem não gosta também a gente consegue fazer sem. Então, é um tratamento muito personalizável, eu gosto de falar, né? Diferente da porcelana, que é o laboratório, é ele que faz, você não tem contato, não tem como opinar, só chegou ali e põe, né? A resina é diferente por conta dessa possibilidade da gente conseguir realizar realmente o tratamento de acordo com o gosto do paciente. E você tem essa visão visagista, assim? Você sugere para o paciente o que poderia ficar melhor na sua opinião? Com certeza. O tom de pele influencia também, né? O formato do rosto do paciente influencia ali no tamanho. Então, muitas vezes o paciente chega querendo aquele dente grandão, mas o rosto dele é um rosto mais redondinho, menorzinho, então não cabe aquele dente muito grande, né? Eu sempre falo que as nossas próprias características que acabam moldando o nosso sorriso. Então, a posição do lábio, como tá, influencia no tamanho do dente, né? Para o paciente não ficar aquele dentinho de coelho, né? Aparecendo, quando sorri aquele dentinho assim. Então, a gente analisa toda essa parte, né? Não é só o sorriso em si, a gente analisa todo o rosto ali do paciente para que o resultado realmente fique harmônico, né? Que legal, a harmonia é tudo, né? Exatamente. Eu costumo dizer, pessoal, que o nosso corpo humano, ele tem 3 características que, assim, é o nosso cartão de visita. E primeiro, assim, vou fazer de baixo para cima. Em terceiro lugar, é o cheiro que a gente exala. Está sempre bem, né? Exatamente. Um bom odor, né? Bem perfumado. O segundo é o nosso cabelo. Sempre bem cortado, sempre bem penteado. Agora, o sorriso. Esse é o principal. Muda vidas, gente. Muda até a forma que as pessoas vão te olhar, dependendo do ambiente que você está. Com certeza. Né? É assim, é totalmente ligado à autoestima e à sua presença, ao seu posicionamento. Com certeza. E Vi, conta pra nós, tem alguma história marcante aí que você queira contar? Tanto como engraçada como de emocionante, assim, que você possa compartilhar com a gente aqui? Eu tenho vários casos, assim, muito emocionantes no consultório. Eu falo que os pacientes fazem a gente chorar sempre. Até o Eduardo já chorou também. Imagino. Eu tenho um caso recente de uma paciente que ela é super nova, assim, e ela tinha um diastema, que é aquele espaço, sabe, no meio dos dentes, e acho que a maioria dos casos de lente, quem procura é mais quem tem diastema mesmo, um espacinho ali que quer fechar. E ela fez, logo que deu o boom das resinas, então era algo muito recente, né? Ela procurou um profissional e fechou o espaço com lentes em resina, mas ela resolveu um problema, acabou criando um outro problema, porque ela não gostou da estética, ficou um trabalho muito grosseiro, muito volumoso, então isso ajudou de uma certa forma, mas acabou dando um resultado negativo de outra forma. Então ela me procurou para realizar essa troca. E assim, quando eu terminei o sorriso dela, ela levantou da cadeira, ela nem tinha olhado o sorriso dela ainda, e ela já começou a chorar, porque ela confiou muito, sabe, no meu trabalho, e isso pra mim é extremamente gratificante, emocionante de
de saber que ela já sabia que o sorriso dela estava perfeito, sabe? Ela sabia que estava exatamente o que ela queria e ela já se emocionou, e aí eu já emocionei, chorei também junto. Que legal. E foi assim, muito gratificante. Tem vários casos, né? Esses dias foi mãe e filha lá no consultório também, e a mãe tinha uma história muito, muito bonita de vida, de muita luta, sabe? E você saber que o seu trabalho vai marcar realmente uma fase de luz ali, de alegria, e trazer essa autoestima de volta, sabe? Então é muito gostoso, é um trabalho realmente emocionante demais, é muito gostoso. Caramba, até dá um arrepio Dá um arrepio, aqui. Nossa, é demais, é muito gostoso trabalhar com estética. É porque você não tem noção da importância que você teve na vida daquela pessoa. Sim, sim. Só quando a pessoa tá ali na sua frente que você toma noção disso, sabe? Exatamente. É muito bom, muito Alguma gostoso. história engraçada, assim, que fez você dar alguma risada? Teria alguma coisa assim? Alguma curiosidade, assim, de algum atendimento, eu não sei. Algum pedido muito mirabolante, não sei. Acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Eu acho que, assim, eu tenho histórias engraçadas que eu levo do meu início de carreira, não necessariamente na legal, lente, pode né? ser, por favor. Que na época dessas clínicas, assim, mais populares, a gente vê de tudo, né? E tinha muitos pacientes, às vezes, que faziam prótese, né? Aquelas próteses removíveis, e falavam assim, doutora, eu quero que coloque um aparelho na prótese pra parecer que é meu dente. Nossa, e a gente colocava, porque realmente o importante ali é o paciente se sentir bem, entendeu? Sentido. É igual a lente, tem gente que gosta do brancão e tá tudo bem, tem gente que gosta do natural e tá tudo bem, o importante é a pessoa se sentir feliz ali com o sorriso dela, né? E a pessoa que perdeu os dentes também, ela ter essa autoestima recuperada com uma prótese, por exemplo, é surreal, sabe? E ela querer caracterizar ali pra parecer natural com o aparelho, eu acho que foi a história mais engraçada, Nossa, assim. eu não sabia disso. Exatamente, Curioso. é muito Mas faz curioso. sentido, né? Ela queria... Tem gente que foge do aparelho, né? Exatamente, ela queria o aparelho pra deixar natural, e acho que é isso, é a busca pela naturalidade que é o segredo ali, né? Mas, ouvi, sabe o que eu fico pensando? Além de você ser dentista e tão competente no que faz, você tem um lado de psicólogo ali. Sim, a gente tem. Porque chegam pessoas ali, talvez quase num processo depressivo ali. Com certeza, com certeza. A pessoa que ela tem um sorriso que não é um sorriso que deixa ela feliz, que traz autoestima, traz confiança, é uma pessoa que ela chega mais vulnerável no consultório, né? Então eu gosto muito de entender ali a queixa, sentar. Por isso que eu gosto de sentar e tomar um café, de conversar, entender realmente a história por trás daquele sorriso, né? Todo mundo tem uma história com seu sorriso e muitas vezes essa história não é positiva, tem traumas envolvidos ali. Então, para mim, poder ressignificar isso, sabe? Trazer a autoestima de volta, a confiança. É muito gostoso ver o retorno do paciente. Eu sempre marco um retorninho ali depois de uma semana, 15 dias que a gente fez o sorriso. E o paciente, sim, chega transformado. E não é só sobre o sorriso, sabe? Muda a confiança do paciente. Esses dias eu recebi um paciente no consultório que ele falou, nossa, minha esposa tá super enciumada que eu fiz o dente. Ela tá que tá... Porque agora eu tô comprando roupa nova, eu tô me cuidando. E é muito legal de você ver que como o sorriso pode impactar em tudo na vida, né? Inclusive nessas outras questões também, As né? pequenas coisas que talvez para aquela pessoa Exatamente. faz total diferença. Com certeza. A se vê pessoa numa se cuida foto, mais, exato, né? Ela exato. sente mais feliz ali com o sorriso e ela se cuida no geral, né? Isso é muito importante. Isso já diz até muito sobre por que seu atendimento é diferenciado. Então você não vai lá, olha a boca da pessoa, ó, é tanto, faz isso. Não. Exatamente. Você entende todo o contexto daquela pessoa. Quais traumas talvez ela carregue por conta daquele sorriso não ser como ela gostaria. Sim. As dores que ela sentiu ao longo da vida, para aí sim você dar uma solução e falar, olha, o caminho é esse, vamos. Exatamente. Que vai valer a pena. Eu gosto de me aproximar muito, entender muito da história, e o consultório também é todo preparado para receber essa pessoa, deixar essa pessoa confortável ali, né? Porque muitas vezes ela tem um trauma ali com o dentista, então tem uma televisão em cima da cadeira, o paciente deitar ali e ficar assistindo um filminho, assistindo uma série. Muito paciente reclama do motorzinho, né? O barulho, aquele barulho. Ai, doutora, esse barulho. Então eu ponho o fone de ouvido ali, a pessoa fica realmente relaxada para curtir o momento e realmente aproveitar toda a experiência, né? Não é só colocar a resina no dente, é toda a experiência que ela teve ali, que é fundamental, né? Gerar essa experiência, eu acho que é um dos seus pontos, assim, diferenciais. Desde a hora que a gente sobe no elevador, entra na sua sala... O cheirinho. Tem toda a memória olfativa ali e tal. Sim. Realmente, não, eu sou fã, né? Eu sou suspeito de falar, mas de qualquer forma, que legal. Obrigada. Essas coisas... Eu posso até dizer, né, por experiência própria, eu coloquei, acho que faz uns 3 anos, eu não sorria na foto, eu tinha vergonha do meu sorriso. Exatamente.
E isso era frustrante, de certa forma, né? Uhum. Então, eu entendo como um divisor de águas na minha vida. Com Muito certeza, positivo. Com certeza. Mas a gente vai rever isso aí, né, doutora? A gente vai Aham, rever tô isso aí. esperando o nome da história. E deixa eu te falar uma outra situação aqui. Existe muito mito e muita verdade sobre o que você faz, Sim. né? Eu queria que você, não sei, se poderia listar alguns mitos as pessoas acham assim, ai, dói, ai, tem que desgastar o dente, ai, esse negócio não dura, dura só 1 ano, dura 10 anos, enfim. Aham. Vamos desmistificar tudo isso para o pessoal que está assistindo a gente, realmente entender como esse trabalho funciona Sim, com e perder certeza. esse medo que talvez eles tenham? Com certeza. Eu acho que um dos mitos que muito surgem aí sobre o desgaste realmente que a gente conversou, né? Não são todos os casos que a gente precisa realmente desgastar os dentes, né? A resina ela é muito conservadora, então a gente consegue alinhar, consegue reformular ali todo o sorriso sem a gente precisar daquele dentinho de tubarão ali embaixo. Então, isso que é um dos principais mitos, né? Em relação à durabilidade das lentes, hoje em dia a gente tem muito tipo de resina, né? Graças a Deus a gente tem muita resina Amém. boa no mercado, né? Mas elas duram muito tempo, né? Na literatura a gente tem que dura 5 anos, mas dura muito mais que isso, né? É importante salientar também os cuidados que o paciente tem que ter, né? Porque a gente tem alguns cuidados que são fundamentais que vão afetar diretamente a durabilidade do tratamento, como, por exemplo, manutenção dessas resinas, né? A gente tem que estar sempre repolindo para elas não mancharem também, né? A higienização em casa é primordial, o uso do fio dental. Fica até mais importante ainda, né? Exatamente, porque a resina, por mais fininha a camada que a gente faça ali, ela é um voluminho a mais no dente, né? Então tem que usar fio dental todos os dias, comeu, higienizou, sabe? Então cuidando assim com a higienização em casa, na hora de comer, a resina ela não impede você de comer nada, pode sim comer o torresmo. Com cuidado, Tem muita gente que fala assim, não vou fazer porque eu não vou comer torresmo mais. E na verdade não, a gente pode, tudo com cuidado, né? Quando você tem o cuidado ali, você pode realizar tudo, só não pode assim, roer unha, né? Porque daí, né, por exemplo, morder tampa de caneta, abrir embalagem com dente, essas coisinhas assim, a gente não pode nem com o nosso dente natural, né? Muito menos com a lente. Quebrar, né? Exatamente. Então, assim, ela é muito resistente, dura bastante, mas tem esses cuidadinhos que a gente tem que ter ali, né? Em relação à dor, por exemplo, é um processo totalmente indolor, é muito tranquilo esse processo de confecção das lentes, o paciente não sente, assim, nenhuma dor. Tem uns incômodozinhos ali do paciente estar deitado muito tempo, então acaba que fica uma dorzinha nas costas. Quanto tempo, mais ou menos, pra fazer Geralmente umas 7 horas, assim, de procedimento. A gente fica cima e baixo? Só em cima. Só em cima, 7 horas. É. E é um trabalho todo artesanal. Totalmente artesanal, eu vou esculpir o dente ali na hora, então... eu falo que são 7 horas, mas a gente tem as pausas, né? A gente fica 7 horas deitado direto ali sem comer, né? Sem beber uma água. A gente faz a pausa pro almoço ali, o paciente pode descansar, para 1 horinha, o paciente estica, né? No meio do procedimento, se precisar ir no banheiro, ou levantar um pouquinho as costas ali, né? Para dar uma alongada, né? A gente faz todo esse processo, não é algo que é o tempo inteiro deitado, né? Mas, assim, o afastador que a gente coloca pra deixar a boca do paciente aberta, isso, inclusive, é um mito, né? Que o paciente fala, eu tenho que ficar 7 horas com a boca aberta? Na verdade, não. A gente põe o afastador que ajuda ali no processo, mas conforme vai passando o tempo, isso começa a incomodar um pouquinho. Então, assim, são alguns incômodos ali por conta do tempo mesmo, sabe? De procedimento. Mas a lente em resina em si, a colocação da lente, ela não dói. É muito tranquila. Então, praticamente, você dedica um dia inteiro só para um paciente. Exatamente, é o dia inteiro. Eu falo que é o dia de princesa, de princeso. É verdade. E ele fica o dia inteirinho ali comigo, mas no final do dia vale a pena, sabe? O sorriso transformado. Aí, então, se alguém quiser fazer a parte de cima e a parte de baixo, aí teria que ser minimamente 2 dias. São 2 dias, exatamente. E aí a gente dá um intervalinho ali de 1 semana, o paciente recuperar, né? Descansar as costinhas ali. E depois a gente marca a parte inferior. Mas eu acho que o de cima é o que mais impacta, né? Porque com certeza. É o que aparece primeiro. A grande maioria dos casos que eu faço no consultório realmente é mais em cima. Embaixo a gente geralmente faz um clareamento, né? Porque muitas vezes a gente não tem espaço na arcada para colocar lente inferior. Isso é uma coisa importante também da gente, né, comentar. Que a gente tem um espaço ali entre a nossa mordida e realmente, às vezes tem um paciente que tem a mordida muito coladinha, né? Então a gente não tem espaço para colocar resina e aí precisa desgastar, às vezes, os dentes. Então não é todo paciente que está disposto e às vezes não é muito bem indicado, dependendo do nível de desgaste, né? Se for algo muito pouquinho, a nível de esmalte, a gente até faz, mas
Quando a gente vê que é um desgaste mais acentuado, aí já não é indicado. Então, muitas vezes é melhor clareado que fazer a lente inferior. Tudo isso você faz o Tudo diagnóstico, isso, né? exatamente. Tudo é avaliado na consulta inicial. É importante o paciente saber que não é só chegar e colocar, né? A gente tem todo um preparo ali nos dentes, na gengiva. Isso é uma coisa Gengiva. muito Não pode importante. sangrar, né, durante o Exatamente, processo. não pode. A saúde bucal é primordial, assim. Eu falo que a resina, ela é a cereja do bolo, né? Toda a base ali tem que estar muito bem saudável, gengiva saudável. A gente passa as orientações de higienização para o paciente realizar ali antes do procedimento, para que no dia a gente não tenha nenhuma intercorrência, a gengiva não sangre, não mancha a resina, ou isso atrapalhe na adesão da resina, né? Tudo isso vai afetar diretamente na durabilidade da lente, né? Então é Caramba. muito importante. Pessoal, não é não escovar o dente e achar que vai pôr a lente e vai ficar com um sorriso não é. bonito, tá? Não é isso, a gente não pode nunca negligenciar a nossa saúde bucal. Exatamente. Então, fio dental, o enxaguante bucal, a escova de dente. Isso. E tem todo um preparo. Você passa esse preparo, talvez ao longo de uma Isso. semana, 15 dias ali, para desinflamar a gengiva que possivelmente seja inflamada. Isso, Tudo isso para a gente poder exatamente. marcar o dia, é isso? Exatamente. Quando tiver tudo certinho, a gente faz essa primeira consulta, a gente faz a higienização, faz a profilaxia, que a gente fala que é a limpeza, né? Profilaxia. Deixa tudo em ordem. Se tiver alguma cárie, algum outro tratamento que precise ser realizado, a gente realiza tudo antes da lente. Você mesmo faz ou você indica para colegas? Isso, eu que faço essa parte clínica, né? E aí, se tem alguma especialidade ali, por exemplo, tem que extrair algum dente, ou precisa fazer alguma prótese em algum dente antes, ali um canal, ou algo do tipo. Eu tenho outros colegas dentistas que vão lá no consultório e realizam essas especialidades, né? Mas, assim, o básico de clínico geral, eu realizo tudo antes lá no consultório mesmo, pra gente conseguir realmente colocar a lente. Então, toda essa parte clínica é feita tudo antes, não tem como deixar para depois, né? Tudo isso é fundamental pra gente ter um sorriso saudável, pra gente conseguir realizar a estética ali. Então, isso é muito importante. Você fez uma excelente analogia. É a cereja do bolo. Exatamente. Não adianta querer pôr a cereja antes de fazer o bolo. Que vai dar errado. Vai dar muito errado. Aí vai gerar frustração, vai se perder dinheiro. Então, assim, Exatamente. pessoal, é importante seguir a orientação de maneira bem pragmática, eu diria, porque estamos falando da sua saúde bucal, não apenas só do seu sorriso lindo, que eu sei que você tem, que é deixar mais bonito ainda, mas existe todo um cuidado que a doutora vai muito cuidadosamente passar para vocês. Exatamente. E sobre esse negócio assim da dor e tal, você citou que é indolor, né? Mas eu tenho algumas curiosidades. Por exemplo, e alguém que chega com a lente e quer retirar, nem nesse momento vai doer na boca do paciente? Vai depender muito se foi realizado algum desgaste nesse dente antes, né? Na grande maioria dos casos, não. Eu tenho muitos casos de retrabalho no consultório, onde o paciente vai e me procura pra gente trocar. E geralmente os dentes não estão desgastados, ou se tem algum desgaste é muito mínimo, né? Mas depende muito de cada paciente. Tem paciente que não teve o dente desgastado, mas não pode bater uma água geladinha, que já dói, já tem sensibilidade, exatamente. Então, nesses casos, né, que o paciente tem muita sensibilidade, a gente pode anestesiar. Eu sempre falo pro paciente, vamos tentar sem anestesia. Sem anestesia. Mais natural Começou possível. a doer, levanta a mão, a gente para, anestesia, não tem problema, sabe? Porque tem paciente, por exemplo, que na hora de colocar a resina não dói, mas quer que anestesia pra ficar tranquilo ali, sabe? Então, eu vou muito sentindo, assim, cada paciente é muito único, é muito individual, então a gente leva em consideração tudo isso na hora de remover, na hora de realizar o procedimento também. Legal. E Vi, você é uma referência, né? Não só aqui na região, tem pessoas que vêm de outras cidades, que saem de outros estados aí para passar em consulta com você. Para aquele jovem dentista, aquele estudante que está nos assistindo, né? Fala um pouquinho da sua rotina, para a pessoa já ir se acostumando. Esse início de carreira, acho legal você trazer um pouquinho também de possíveis perrengues que você passou, da resiliência que você teve que ter para não desistir e seguir firme aí nessa caminhada. Acho legal as pessoas conhecerem mais a fundo a profissão. Sim, eu acho que assim, o dentista que quer se especializar nessa área de estética, né? Uma coisa que é primordial, não só nessa área estética, né? Em todas as áreas da odontologia, na verdade, acho que em todas as profissões é importante ter muita empatia, né? Quando a gente lida com um ser humano, a gente precisa realmente fazer tudo de coração, como se fosse fazer pra gente, ou fazer pra nossa mãe, pro nosso pai, realmente. A gente precisa se dedicar muito para trazer o melhor para o nosso paciente, né? É como eu comentei, no início eu trabalhei em clínicas mais populares onde eu não tinha acesso aos melhores materiais, a melhor técnica ali no momento, mas eu sempre entreguei muito de mim, sabe? Eu acho que isso é muito importante, você entender que você tá lidando com uma pessoa, então você precisa fazer o seu trabalho muito bem feito, e desde o início, né? Tem gente que fala, mas eu tô começando, mas
comece com excelência, sabe? Se dedique, realmente faça como se fosse para você. Eu acho que isso é o principal ali quando você está começando, realmente você fazendo com excelência, você vai buscar se aperfeiçoar, você vai estudar mais, vai se dedicar mais, né? Ah, isso aqui não tá bom, você vai buscar melhorar porque você realmente está sendo empático com aquela pessoa. Então, acho que isso é primordial para qualquer profissão, né? Qualquer profissão que a gente lida com o ser humano, é ter empatia, eu acho que é fundamental, assim. Nossa, é profundo isso, né? Mas é muita realidade, porque hoje em dia a gente vê casos que é triste você ver, né? Tem pacientes que chegam no consultório com a gengiva muito inflamada, com um trabalho realmente que não foi bem executado, você fala, acho que não é o melhor que o dentista poderia ter feito ali na hora, sabe? Você vê que às vezes faz de qualquer jeito, sabe? Não é assim, a gente precisa ter um cuidado, entender que a gente lida com o ser humano, a gente precisa se dedicar realmente para entregar o melhor, né? Dentro das condições que a gente tem no momento, mas sempre entregar o melhor. Você né? pode não estar com o melhor recurso em mãos, Exatamente. mas você vai dar o seu melhor Você vai dar o seu melhor porque você sabe que você está lidando com saúde, né? Então não é só tacar resina ali no dente de qualquer jeito, então é muito importante. Eu vou até fazer uma pergunta, ela vai ficar redundante diante do discurso que você fez, mas o que você mais ama na sua profissão? Ai, difícil. Que pergunta difícil. Por favor. Olha, quando a gente lida com estética, assim, realmente transforma a autoestima das pessoas, eu acho que o que eu mais amo é realmente ver a mudança, a transformação da pessoa ali no pós-procedimento, né? De ver ela feliz com o resultado, ela confiante na hora de fazer a foto do depois, né? Eu sempre faço foto do antes e depois. E às vezes a pessoa, ela dá aquele sorriso e você fala assim, não tá sorrindo, sabe? Tá só mostrando o dente. E depois ela vai, se abre aquele sorrisão e é algo natural, você vê que é natural. Então acho que essa transformação e ver a gratidão, sabe, do paciente genuína, ali, né? Exatamente, é muito gostoso essa sensação, assim, sabe? De você saber que o seu trabalho realmente mudou a vida da pessoa, né? E não mudou a vida, realmente mudou a vida da pessoa. O sorriso é a chave, é algo que a gente repara no primeiro instante que você olha pra pessoa, você tá olhando o sorriso dela, é involuntário, né? É natural do ser humano olhar o sorriso. E você saber que aquela pessoa ali tá confiante agora, que o sorriso dela realmente faz jus ao que ela é, né? Que realmente representa ela, né? É muito gostoso, assim. Eu acho que o que eu mais amo é realmente essa reação, sabe? Saber dessa mudança ali do paciente. É muito gostoso. Dá pra ver o entusiasmo da sua fala. Isso é muito genuíno seu, é muito visível, tá? E parabéns pelo trabalho que você faz. Não à toa você conquistou tanto sucesso. Você já tem ideia de quantas vidas você mudou por meio do seu trabalho? Ai, você consegue contabilizar isso? Não consigo, é muito paciente. É mensurável, né? Desde o início ali, são 7 anos de formada, né? São muitas vidas. Mas assim, eu guardo no coração cada paciente que passou por mim, cada transformação, desde a primeira, lá no início, até hoje em dia, assim, eu guardo no coração, porque é muito gostoso mesmo saber dessa minha missão, né? Que eu acho que é uma missão a gente ter a profissão, realmente gostar do que faz e levar isso, assim, como uma missão de vida é muito, muito bom. Muito gratificante, com certeza. Sem dúvida, em tudo. Hoje, especialmente falando da sua profissão, né? Mas não somente na profissão de dentista, qualquer profissão, pessoal. Esse amor, essa paixão, isso realmente... Qualquer profissão muda vidas. O Davi, muito mais, tá? Porque, assim, realmente, você está tratando um sorriso. Primeira coisa que se nota. E realmente as pessoas saem do seu consultório transformadas. Sim, essa que é a verdade. Certeza. E para muito melhor. Muito com mais certeza. feliz, autoestima lá em cima. Isso é bacana demais. É muito bom, é muito gostoso trabalhar com isso. E o que você vê do futuro, assim, da sua profissão, dessa sua atividade? Você acha que vai vir mais novidades por aí, mais inovação? Você está sempre estudando, né? Sempre se especializando. O que você enxerga? Que você continue se destacando? Eu acho que, assim, tudo sempre tem muita inovação, sempre a gente tem novos materiais, novas resinas. Eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar e eu vejo que o futuro tem muito ainda para reservar pra gente, muito material diferente pra gente entregar resultados cada vez mais naturais, Já evoluiu muito, né? Já evoluiu demais, demais. A gente tem resinas hoje que tem um polimento que você olha e você não acredita, parece que o dente tá molhado, tanto tá brilhando. E é puramente a resina polida ali, que antigamente a gente não tinha esse polimento que a gente tem hoje, então cada vez mais os materiais estão se inovando ali, as técnicas. Eu gosto muito de acompanhar dentistas que já têm muito sucesso também, realizar cursos, né, com eles, para que eu possa me aperfeiçoar cada vez mais. E eu acho que é isso, cada vez a gente pode ir melhorando mais e
né? Tanto em técnica quanto em materiais e tudo mais, na nossa entrega mesmo, né? É um estudo constante, né? Exatamente. Nunca achar que sabe tudo. Nunca parar, eu nunca paro, assim, Você tem suas gostoso. referências técnicas também, né? Tenho, sim. Sigo vários dentistas. Que Eu fico acompanhando ali o caso deles, porque a gente sempre tá buscando melhorar, né? Então, se algum colega tem uma técnica que eu acho que é melhor, a gente vai atrás, a gente faz, incorporo na minha técnica. Então, eu gosto muito de buscar, sabe? É algo que eu faço sem pensar, assim. Eu quero fazer o curso, eu vou lá, eu faço o curso, Só vai. entrega. Exatamente, eu adoro. É uma coisa que, como eu amo muito fazer isso, então pra mim não é tipo, ai, vou ter que fazer mais um curso. Não, eu faço porque eu realmente gosto, sabe? Que legal. Então é algo que eu sempre tô buscando ali, inovar meus conhecimentos. É bem gostoso Não, trazer essa bacana. parte, assim. Parabéns, viu? Obrigada. Agora é o mais importante, quem quiser achar a Vitória, onde que acha, como que faz para ser atendida por você? Fala um pouquinho aí sobre o seu consultório, né? Marque o seu horário, vamos conversar, realmente ver o que é que ajuda a resolver o caso, né? Porque não é sempre que é lente em resina. Muitos casos a gente resolve com lentes, mas a gente tem outros procedimentos dentro da odontologia também que a gente consegue fazer ali, que pode ser mais indicado para o seu caso. Então é muito importante a gente realizar essa consulta inicial, tomar nosso cafezinho junto ali, dar uma conversadinha, Sem né? dúvidas. Pra gente criar um plano de tratamento bem legal que realmente funcione pra você, pra sua saúde, né? Então é muito importante a gente realizar essa consulta, né? E qual que é o meio mais fácil para conseguir esse agendamento? No WhatsApp No mesmo? WhatsApp mesmo, às vezes no Instagram também a gente responde lá no direct, né? Mas o WhatsApp é o principal, acredito eu. Então, Legal. vamos deixar o número aqui embaixo, né? Isso, né? Inclusive, Igor, o pessoal tá me cobrando aqui, tá mandando pergunta, a gente não tá lendo as perguntas. Eu falei, pessoal, a gente não lê pergunta. Mas aí eles brigaram comigo no final de semana, tá? Então, pessoal, tô avisando aqui, tô falando com a produção, tá? A bronca que vocês me deram. É isso, a gente foi cobrado ao vivo, mas tamo aí, Igor. Pessoal, é o seguinte, estamos chegando no momento final dessa nossa manhã maravilhosa. Que pena, tá tão gostoso. Que bacana. Nossa, eu tô sem palavras pra dizer o quão bacana foi. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você trouxesse para quem está nos assistindo 2 mensagens. Vou quebrar um protocolo. Eu quero uma mensagem para aquele possível paciente que está com a autoestima baixa, que não vê mais solução na vida dele por causa do sorriso. E depois para o profissional que está iniciando, o quão importante é o que ele faz e o que ele tem que fazer para se destacar. Pode ser? Pode. Você me ajuda com isso? Vamos lá. Bora lá então. Primeiramente, para os pacientes, eu gostaria de deixar claro, assim, que o sorriso perfeito, ele é um sorriso que ele é saudável, acima de tudo, né? Às vezes a estética do seu sorriso não tá te ajudando ali, realmente não tá te trazendo autoestima, mas antes de buscar um tratamento estético, é muito importante que você tenha saúde no seu sorriso. Então, procure um dentista realmente, faça uma limpeza, avalie o que precisa ser feito ali antes. Cuide realmente da sua saúde bucal, mesmo que não seja o dente mais lindo ainda que você tenha, né? Cuide primeiramente e busque realmente um profissional que atenda às suas expectativas, alguém que você confie, alguém que você realmente faça como aquela minha paciente que ela chorou antes de ver o resultado, porque ela já sabia que o sorriso dela estava perfeito. Então, procure alguém que realmente te passe essa confiança, sabe? O sorriso é a chave ali principal, é o nosso cartão de visitas, então não faça de qualquer jeito, não faça no impulso, realmente estude sobre isso, pesquise, se programe, né, se planeje, mas faça realmente com quem você sabe que vai entregar um resultado. Inclusive, se meu consultório está de portas abertas para te receber, se você quiser, né? Se for comigo, tá de portas abertas. Mas brincadeiras à parte, né? A gente tem excelentes profissionais no Brasil inteiro. Então, assim, escolha realmente quem te passe essa confiança e realize, sim, o seu sorriso, né? Realize esse sonho, porque eu acho que a nossa vida inteira muda quando você tem um sorriso que te passe confiança, que te passe autoestima. Acho que tudo ao nosso redor muda, né? Tudo fica mais colorido quando você tem realmente essa confiança. Então, acho que é isso. E para os colegas dentistas, né, que estão iniciando na profissão, que querem realizar essa técnica, né, de lentes em resina, estude muito, se dedique, realmente faça as coisas com amor. A gente brinca que a gente faz o odonto por amor, né? O odonto por amor. Mas realmente a gente tem que ter amor no que a gente faz, porque quando a gente tem amor, a gente se dedica, a gente faz com excelência, entrega o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E acho que é fundamental que você tenha realmente esse foco, sabe? De querer ser melhor sempre. Nunca se contentar com o que você tem. Eu não me contento com a minha lente. Cada dia eu tô buscando mais. Cada dia eu quero entregar mais. Então, acho que o segredo é isso, sabe? Olha, até vou bater palma aqui. Foi lindo o que você falou. Muito legal. Volto a dizer, né? É muito genuíno. Dá pra ver o amor que você tem pela sua profissão. Obrigada. Agora um segredinho nosso aqui, tá? O que a gente pode dar
para quem assistiu a gente até o final, uma condição especial, além do, né, de todo esse atendimento, toda essa experiência que já é especial, o que você poderia fazer pelos nossos seguidores, pelos nossos telespectadores, para eles irem lá hoje até, se for o Meu caso. Deus, chama lá no WhatsApp. WhatsApp. Exatamente. Dá para fazer uma condição diferente? Claro, a gente tem, inclusive, esse mês das mães, né, que a gente Olha. iniciou, a gente tá com condições mega especiais para as mamãezinhas aí, mas não vou deixar essa condição só para as mamães, não. Eu vou abrir aqui pra pro todo público, mundo? para todo mundo que quiser, chama lá, fala que viu a nossa reportagem aqui, que com certeza terão Ó, condições muito especiais Tá para vendo? todos. Vocês são beneficiados, gente. Que isso, ó. Demais. Falou que é no Aqui Profissões, falou que é no portal Aqui Vale. Vai ter esse desconto especial que ela fez Com para as certeza. mamães. Eu prometo. Tá Só chamar estendendo lá. para vocês, ó. Gente, para de perder tempo, tá? Já chama a via no WhatsApp, olha lá nas redes sociais dela, vai ter os contatos dela lá. O Dudu ajuda a gente também, né, Dudu? Bora. É isso. Então vai chover ligação lá para você hoje, eu tenho certeza. Mas como eu disse, tudo que é bom dura pouco, passa muito rápido. Gente, vocês não têm ideia do quão beneficiados vocês são, porque ela veio aqui, ela doou ao bem mais importante que ela tem, que é o tempo dela, para dar essa aula, para energizar a gente sobre a profissão, sobre a nossa autoestima. Então, deem valor nisso, tá? Porque vale muito a pena. Você que nos acompanhou até o final, ao longo desses 45, 50 minutos. Foi muito legal. Foi Nossa, muito tô gostoso. muito feliz Foi de um ter prazer. você aqui, Muito obrigada tá? pelo convite. Suas mensagens foram muito reflexivas. Adorei conhecer um pouquinho mais da sua carreira, da sua profissão, do que você faz exatamente. E, pessoal, desfrutem dessa experiência. Realmente é uma experiência ímpar, porque eles são pessoas ímpares e vocês vão ser muito bem atendidos. E o resultado é garantidíssimo. Uma opinião de quem vê de perto e acompanha o trabalho dela todos os dias, viu? Que legal. No muito mais, obrigada. agradeço novamente a sua presença, do Eduardo. Gu, agradeço. produção maravilhosa, tamo junto. Pessoal, é isso, uma excelente semana pra vocês, uma excelente segunda-feira. Agora com a autoestima lá em cima, com o sorrisão mais brilhante ainda. E até semana que vem com o nosso próximo convidado. Um abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.